Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais, hoje abordando os conhecimentos locais, conhecimentos regionais sobre o município de Cajazeiras, na Paraíba. Então você, amigo concurseiro que está inscrito ou vai se inscrever no concurso de Cajazeiras, na Paraíba, esta videoaula é para você. Então antes que eu esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Cajazeiras, na Paraíba. Antes que eu comece a discutir e debater sobre as informações que nós encontramos aqui no site do IBGE sobre o município de Cajazeiras, que acreditamos que vai cair lá na tua prova de concurso, devemos aqui explicar um pouco como é que funciona nossas videoaulas. As videoaulas do PES Concurso são lançadas e elas ficam disponíveis por 2 dias para todos vocês aqui do YouTube. Quem é inscrito, quem não é inscrito, quem é membro, quem não é membro, o vídeo fica liberado para todo mundo por tempo determinado. Às vezes 1 dia, 2 dias, vai depender muito do surgimento de uma nova videoaula, porque as videoaulas elas vão sendo substituídas. Se você, amigo concurseiro, quer ter acesso a todas as videoaulas sobre o município de Cajazeira, de conhecimentos locais de Cajazeira, você deve se tornar membro do canal. Ao se tornar membro do canal, você tem acesso às videoaulas exclusivas, às videoaulas por tempo indeterminado, ok? Uma outra forma de você aprofundar seus conhecimentos para responder todas as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso sobre o município de Cajazeiras, conhecimentos históricos, geográficos, aspectos econômicos, culturais, e nós temos uma novidade no nosso caderno de questões. Nós acrescentamos questões sobre a lei orgânica do município. Então veja só como é que está composta a nossa apostila. Conteúdo, nós temos conteúdo, questões e gabarito. Nós temos lá conteúdo resumido, conteúdo direcionado para aspectos históricos, geográficos do município de Cajazeiras, e temos logo após as questões mais gabarito. Nós temos o link que lhe direciona para ter acesso à lei orgânica do município. É importante, se você tiver tempo, disposição, leia pelo menos uma vez a lei orgânica do município de Cajazeiras e responda todas as questões. São mais de 100 questões só sobre o município de Cajazeiras e temos mais de 100 questões só sobre a lei orgânica. Então são mais de 200 questões no total no nosso material voltado para o concurso de Cajazeiras, na Paraíba. Então, sem mais delongas, eu já conversei demais. Qualquer dúvida que você tiver, tem o link aqui do produto na descrição desse vídeo. Temos aqui o QR Code do atendimento, caso você queira entrar aqui pelo WhatsApp. E temos também o botão Seja Membro para você liberar o acesso ilimitado às videoaulas exclusivas. As informações que nós trazemos para cá, para hoje nesta videoaula, são informações que nós tiramos aqui do IBGE. Você que já conhece o PES Concurso, nós trabalhamos sempre com análise da fonte. Você vai encontrar algumas videoaulas nossas que a gente tirou alguns tópicos, né, destacando algumas informações sobre o município de Cajazeiras, e aqui nós estamos avaliando as fontes. A fonte de hoje é a fonte do IBGE. Por que eu dou muita importância para a fonte do IBGE? Porque a fonte do IBGE é uma das fontes mais atualizadas, principalmente em relação a aspectos econômicos, aspectos demográficos, são muito importantes, é atualizado e você não vai errar lá na tua prova de concurso. A primeira informação que nós vamos destacar é em relação ao gentílico. Quem nasce em Cajazeira é cajazeirense. E o aniversário da cidade é comemorado no dia 22 de agosto. Essas perguntas parecem um tanto quanto boba, mas tem aparecido lá na tua prova de concurso. O gentílico cajazeirense e o aniversário da cidade, 22 de agosto. O nome da prefeita, não é tão comum cobrar o nome da prefeita, mas vai lá que a banca quer fazer um agrado ao contratante. O nome da atual prefeita de Cajazeiras é a Maria do Socorro Delfino Pereira. População. Normalmente, quando aparece pergunta sobre a população, normalmente pergunta população aproximada, população estimada. Às vezes também numa questão de análise de item. Sobre a população de Cajazeiras, é correto afirmar. Então vamos lá, a população aferida no último censo, censo de 2021.
2022. A população de Cajazeiras foi de 63.239 pessoas. Essa população contada no censo de 2022. População estimada para 2025, 66.585 pessoas. A densidade demográfica, 112,38 pessoas por quilômetros quadrados. Estas informações deverão ser aprendidas de vocês, familiarizadas de vocês, que vão fazer o concurso de Cajazeiras. Se você não conseguir memorizar o número exato da população, mas você precisa entender que a população de Cajazeiras na Paraíba, tanto a população aferida como a população estimada para 2025, está em torno de 63, 64 mil pessoas. Se você puder memorizar o número exato, melhor ainda. Outro dado que é uma novidade no IBGE recentemente, é os nomes mais populares. Em Cajazeiras, na Paraíba, o nome masculino mais popular é José e o nome feminino mais popular é Maria e o sobrenome Silva. Então, essas informações elas poderão aparecer lá na tua prova de concurso e você, amigo concurseiro, está aqui no PES Concurso, está estudando, vai responder as questões, vai praticar, vai acertar e vai passar com certeza na tua prova de concurso, ok? Então, saindo do tópico de população, vamos para o trabalho e rendimento. A importância de você assistir às nossas aulas é que ao longo das aulas a gente vai dizendo, olha, essa informação é muito recorrente, essa informação aqui você não pode esquecer. Então, nós vamos destacando ao longo das aulas aquelas informações que são mais recorrentes, que caem com mais frequência lá na tua prova de concurso. Trabalho e rendimento. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em Cajazeiras está em torno de 2,3 salários mínimos. O número de pessoas ocupadas formalmente, 14.110 pessoas. Numa população de mais de 60 mil, você pode até estranhar que apenas 14 mil aproximadamente esteja trabalhando. Mas lembre, esses trabalhadores ao qual ele está se referindo aqui, essas pessoas ocupadas que ele está se referindo, são aquelas que estão ocupadas formalmente, estão trabalhando ou seletista, ou é um CLT, é um estatutário, ele tem algum registro formal de trabalho. A população que ganhava em 2010 até meio salário mínimo, cerca de 43,1%. Daqui de trabalho e rendimento, a informação mais importante é o salário médio mensal e o número de pessoas ocupadas. Aparece com uma certa frequência. Educação. Em torno da educação, os dados que mais aparecem são sobre o número de escolas. Escolas de nível médio, nós temos 11 escolas de nível médio, 45 escolas de nível fundamental. O número de docentes no nível médio é 279 docentes. O número de docentes no ensino fundamental, docentes professores, tá? 438 docentes no ensino fundamental. As matrículas do ensino médio, 3.193, na verdade, 3.193. E as matrículas no ensino fundamental, 8.229. O IDEB, a nota do IDEB, a média do IDEB dos anos finais, 4,5, dos anos iniciais, 5,8. E a taxa de escolarização, já dado bem recente, 2022, de 6 a 14 anos, 99,25% estavam na escola, estavam matriculados. A gente sempre está trazendo aqui os dados de educação, e até durante um tempo a gente trabalhava as informações sobre os municípios e nem mencionava sobre os dados de educação. A gente está trazendo porque tem aparecido, mesmo que apareça de forma muito esporádica, mas vez por outra tem uma pergunta em relação à educação dos municípios. Por isso a gente quer pecar pelo excesso e não pela falta. Tá? Então vamos também nos familiarizar com os dados da educação do município de Cajazeiras, na Paraíba. Vamos aí em termos econômicos. Aqui na economia, o dado que mais cai é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que em Cajazeiras é 0,679, e o PIB per capita, aqui toda a riqueza do município, dividido pela população, está em torno de 19.685,46
centavos. Então nós temos aqui esses dois dados como sendo os mais relevantes. Em relação às receitas aplicadas, às receitas empenhadas, esse dado aqui é pouco relevante, é pouco cobrado. Mas você pode dizer que as riquezas realizadas pelo setor público no município de Cajazeira está em torno de 320 milhões. Aí tanto as receitas empenhadas e aplicadas está em torno desse valor. Dado importante, aproximadamente o PIB per capita em torno de 19,5 mil reais, o IDH 679, você não pode esquecer. Em relação à saúde, a informação mais relevante cai com certa frequência, taxa de mortalidade e as internações por diarreia. A taxa de mortalidade infantil é de 10,23 a cada 1.000 nascidos vivos. E a proporção de internação por diarreia está em torno aqui de 69,5 a cada 100 mil habitantes. O número de estabelecimentos que atendem pelo SUS tem aparecido com pouca frequência, porque esse dado é um dado de 2009, 33 estabelecimentos de saúde atende pelo SUS. Eu estou falando de forma um pouco mais acelerada, porque eu quero que essa videoaula não fique tão longa e, claro, você tenha tempo para assisti-la, né? Porque às vezes você bota uma videoaula muito longa, você termina não assistindo. Então, assista, se você achar que está muito acelerado, assista mais de uma vez, que pode te ajudar em se familiarizar com as informações que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Meio ambiente. Aqui no meio ambiente, eu vou logo de cara dizer para você o que é que você não pode esquecer de forma nenhuma. Valor de meio ambiente em Cajazeiras, lembre do bioma. O bioma de Cajazeiras é a Caatinga. Essa informação ela é muito relevante e tem caído com certa frequência nas provas de concurso. Então, o bioma de Cajazeiras, na Paraíba, é a Caatinga. E, claro, Cajazeira não pertence à costa litorânea da Paraíba. Então, nós temos aqui, como informação mais relevante, é o bioma. Ah, professor, eu tenho que ver as outras informações? É importante. A área urbanizada, cerca de 14,3 quilômetros quadrados. Esgotamento sanitário é bastante avançado. Aqui nós temos esgotamento sanitário acima de 51%, né? Poucas cidades do Brasil têm esgotamento sanitário acima de 50%. Então tá aí bem avançado. É claro que o ideal é 100%. Arborização das vias públicas, 88,79%. Urbanização de vias públicas, cerca de 8,3%. População exposta ao risco, nós não temos esse dado. Pode ser que exista, mas não temos esse dado. Lembra que o elaborador da banca do teu concurso só vai cobrar os dados que estão disponíveis. Por isso a importância de você estar trabalhando com análise da fonte. Ora, se eu estou tendo dificuldade para encontrar os dados, é claro que o elaborador da banca também vai ter dificuldade. Então, os dados que vão ser cobrados são os dados que você tem acesso no site da própria prefeitura, no site do IBGE e de outras fontes que são oficiais. Território. Aqui no território nós temos informações muito relevantes. No tópico de território aqui do panorama é o que nós vamos encontrar informações que caem com mais frequência lá na tua prova de concurso. A área da unidade territorial, né, a área do município, está em torno de 562,703 quilômetros quadrados. A hierarquia urbana Cajazeira está aqui pertencente à hierarquia urbana do Centro Subregional A3A. E temos aqui um outro tipo de regionalização dada pelo IBGE, que são as regiões de influência. Nós temos a região de influência do município de Cajazeiras, na Paraíba, é o arranjo populacional de Campina Grande, na Paraíba, capital regional ser 2C. Então, se a gente perguntar qual é a região de influência do município de Cajazeira, a região de influência é a região ou arranjo populacional de Campina Grande. Não esqueça disso. A região imediata, a região intermediária, primeiramente a região intermediária. Nós temos aí a região intermediária, Souza e Cajazeiras. E a região imediata, nós temos Cajazeiras. O que se trata dessas regiões de influência?
que é a região, o que nós chamamos de região de influência? A região de influência é uma região de influência socioeconômica. Ou seja, Cajazeira precisa sei lá, um mecânico lá tem um carro lá para consertar e aí ela precisa encontrar uma peça. Primeiramente ela procura em Cajazeiras, depois procura em Souza. Se não encontrar nem em Cajazeira e nem na cidade de Souza, ela vai atrás em Campina Grande. Então perceba, a região de influência é uma região onde você procura atendimento médico, de influência econômica, de influência social em relação às demandas da cidade. A cidade precisa de alguma coisa, onde é que ela vai buscar? Ela vai buscar nessa região de influência. Primeiramente, ela procura na própria região dela, no caso aqui, a região de influência de Cajazeira, a região imediata é a própria cidade de Cajazeira, que é uma região de influência, e temos a cidade de Souza, vizinha, e depois procurar em Campina Grande, se não encontrar nem em Cajazeiras, nem em Souza. Eu espero que eu tenha explicado para você o que se trata de região de influência. Mas caso você tenha uma dúvida, aqui ó, no IBGE, não sei se você está vendo aí o mousezinho na tela, mas você clica aqui, ó. Toda vez que você tiver uma dúvida, você clica aqui nesse porquezinho, ó, e aí vai aparecer aqui uma explicação. Essa explicação que eu acabei de falar para você, ó, que é a hierarquia urbana. Aí ele vai dizer o que é que ele considera como hierarquia urbana. Caso você tenha essa curiosidade. O que ele pergunta lá na tua prova de concurso, o que ele vai perguntar é qual a hierarquia urbana, qual a região de influência, qual a região de influência intermediária, qual é a região de influência imediata. E também, claro, vai perguntar para você a regionalização tradicional, que é a regionalização geoespacial. O município de Cajazeiras pertence à mesorregião do Sertão Paraibano, mesorregião do Sertão Paraibano, e pertence à microrregião de Cajazeiras, ou seja, a microrregião que tem o seu mesmo topônimo, o seu mesmo nome, ok? Então essas eram as informações que nós tínhamos a trazer para vocês nesta videoaula sobre o município de Cajazeiras, na Paraíba. Sempre encerramos nossas videoaulas ofertando a você o nosso material em PDF, nosso caderno de questões. Nosso caderno de questões sobre o município de Cajazeiras, de acordo com o teu edital, vai ter lá conteúdo, questões e gabarito. Tem mais de 200 questões. Tem mais de 100 questões de aspectos históricos e geográficos de Cajazeiras e tem mais de 100 questões só sobre a lei orgânica do município de Cajazeiras. Então ficamos por aqui. Interessou pelo nosso material? Entre em contato aqui no QR Code, no nosso atendimento, ou no link diretamente aqui na descrição do vídeo. Quer assistir as videoaulas por tempo indeterminado? Quer ter acesso às outras videoaulas que já estão disponíveis aí para o concurso de Cajazeiras? Se torne membro e aí você já vai ter acesso à playlist do município de Cajazeiras. E o Conselho Universal, a gente sempre encerra com o nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.